tema da nossa palestra: relações abusivas, como identificar. Ali a gente já está vendo uma imagem, né? E eu fiz questão de trazer uma imagem que não é só homem que agride, né? Mulher também, às vezes, é violenta. E aí, pela imagem, a gente vê que é uma força muito grande nessa fala, a expressão, não é verdade? Pode passar, bispo. Eu preferi trazer logo os significados, né? Significado das relações. Ela é um substantivo feminino, plural. Pessoas com as quais se mantém certo tratamento de cortesia ou de amizade, tem um largo círculo de relações. E o significado de abusivo é um adjetivo contrário às regras, às leis, à justiça. É excessivo o uso abusivo de força, que resulta em uma situação injusta, incorreta, impróprio, preços abusivos. Na etimologia da palavra vem do latim abusius. Se eu estou falando de relação, a gente só pode se relacionar com outra pessoa. Então, achei importante a gente entender os nossos relacionamentos interpessoais, né? Que é um conceito no âmbito da sociologia e a psicologia que significa uma relação entre duas ou mais pessoas. E esse tipo de relacionamento é marcado pelo contexto onde ele está inserido, podendo ser um contexto familiar, escolar, de trabalho, de comunidade e, por que não, também de igreja, né? E aí, aonde começa a nossa primeira sociedade? No nosso lar, na nossa casa, no nosso espaço de segurança. E aí tem uma frase de Carl Rogers que ele fala: a relação o mais fechado de todos os círculos interpessoais, o grupo familiar. Então, quer dizer que o nosso convívio começa na nossa casa, com os nossos pais, com os nossos irmãos. E aí eu pergunto, é fácil? Não. Um é mais animado, outro é mais triste, um é mais falante, outro é mais calado, um fala mais alto, um fala mais baixo. Quando as relações se dão entre homem e mulher, vêm de culturas diferentes. Então a gente entende aí a importância desse aprendizado conjugal e relacional para que a gente possa criar os nossos filhos de forma harmoniosa, afinando ali as nossas regras, a nossa orientação, né? Então, a família, ela não é para ser feliz socialmente. Ela é para ser feliz e aprender a conviver uns com os outros da maneira que nós podemos ser. E é lá, é nesse convívio que a gente fica tratando não só o nosso desenvolvimento, mas também as nossas emoções, que muitas das vezes mascaram as nossas posições. Medo de frustrar, medo de ser julgado, medo de não ser aceito, né? Então, eu pergunto para vocês, como é que vocês estão se comunicando, inclusive dentro de casa? Como que é em casa? Como é a expressão de tudo que você pensa, que você fala, que você faz? Como que você se sente ouvido? A pessoa, quando você fala, ela escutou o que você perguntou? Porque às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa acaba respondendo outra. Então, essa pessoa tem respondido. Eu me fiz clara na minha maneira de me relacionar e de conversar? Tem diálogo? Eu tenho espaço para falar o que eu penso, o que eu sou, o que eu sinto, quando eu tenho dúvida? Porque se eu quero saber de sexo, como é que eu vou perguntar para minha mãe? Né? Se eu vejo uma conduta errada, como é que eu falo sobre isso? Como é que se dá essa relação mãe, filho, pai? Como que é o diálogo dessa casa? E como que você lida com os conflitos de divergência e de opinião? Porque todo mundo pensa da mesma forma. A gente não pensa de formas diferentes. Como é que a gente se coloca diante de um... Vai lá, pega a calça do seu irmão, que ele deixou... Eu?
quando ele pode. Eu vou pegar a calça do meu irmão que deixou em cima, porque ele que pegue. Não, eu sou a mãe, eu estou mandando. Vai lá, pega a calça agora. Às vezes não é assim, estou com agora. A gente tem aí uma cisão, né? Os nossos avós, os nossos pais tinham uma criação mais conservadora, com menos diálogo. Mas assim, dos anos 80 para cá, a gente tem tido uma relação mais aberta. Ah, mãe, manda ele pegar eu, hein? Qual é? Qual é o quê? Qual é? Não, você vai mandar, eu vou agora. Então assim, a gente vem mudando esse linguajar, que claro que eu estou brincando, nem todo mundo tem espaço para ter esse linguajar. Às vezes o linguajar é mais conservador mesmo. Então há aquela questão do respeito, mas aí a gente começa a disparar outras questões que são as nossas emoções. Eu tenho medo da maneira que a minha mãe fala. E aí você fica dentro da sua casa e acuado, constrangido, intimidado. Você fica autêntico quando você não concorda e faz aquilo porque a pessoa está mandando? Então, que regra é essa que eu tenho que obedecer na minha própria casa pelos meus próprios pais? Luciana, você não ia falar de relação abusiva? Sim. E será que a gente precisa usar do autoritarismo para conseguir as nossas orientações? Será que a gente, talvez, diante de tão diferentes personalidades que a gente tem em casa, talvez não possa estar abusivo isso no nosso linguajar, às vezes sobrecarga? Não é que isso, às vezes, isso seja com essa intenção. Mas o que a gente percebe é que, às vezes, um lar desajustado pode gerar situações de emoções desajustadas. E como que esse indivíduo, que pode ter 3 anos, pode ter 18 anos, é filho, pode ter 24 anos, como que eu me posiciono com esse filho na maneira de eu colocar as minhas regras, as minhas orientações, os meus limites, porque eu acho que é importante. Então, Bijo, pode passar. Pesquisando para conversar com vocês, o estudo brasileiro indica que há cerca de 87%, mais de 3.000 jovens adultos de 10 estados da nação entrevistados já foram vítimas de algum tipo de abuso. É muita coisa, né, gente? E entre as consequências psicológicas, a mais grave do abuso estão no estresse pós-traumático, a queda de autoestima e ideação suicida de todos os prevalentes do sexo feminino. Então, as mulheres são mais agredidas. A gente vem mudando socialmente, a gente também tem que falar nessa mudança social, que a mulher veio conquistando o trabalho, né, gerenciando casa, trabalho, filhos, mas ainda assim a gente tem várias diferenças, não é o caso da nossa palestra, mas a mulher também vem se posicionando e vem se propondo a gerenciar tudo isso, mas há aí um empoderamento que a gente se coloca, mas que a gente ainda sofre. Então é fundamental considerar que a mulher, ela tem o espaço dela e ela tem tanto direito, o direito não está no gênero, mas está no ser, no indivíduo, e isso é constitucional. Direito está lá, não é de raça, não é de cores, não é de gênero, não é de escolhas, está lá na Constituição os direitos e todos devem. Então a gente merece esse respeito, certo? E é importante, já que a gente está falando de relação, falamos da família, é dessa relação quando vai também para o namoro. Às vezes a gente se namora, encontra uma pessoa bacana, carinhosa, educada, gentil, e olha lá o que diz. É fundamental considerar que o namoro é o momento das relações, são construídas as relações conjugais futuras. Ninguém namora se não for para ficar junto. E por que é importante o namoro? Para se conhecer. Como é que fala? Como são as gentilezas? Qual é a cultura familiar? Se quer uma perspectiva de estudo, de trabalho, né? Se congrega no mesmo ministério, que a gente sabe que às vezes a crença, quando ela está bem estabelecida, é muito melhor, porque aí vocês podem ir juntos para a igreja, elaborar os outros passos juntos.
Mas isso começa lá no namoro, na pegada da mão, na conversa, no diálogo. E aí, assim sendo, é possível que o namoro possa servir como um fator decisivo na prevenção da violência nos relacionamentos íntimos. Se eu já tenho um namorado que aperta a minha mão, se eu estiver falando alto, se ele me olha para eu calar a boca, eu já tenho que ficar alerta. Por quê? Não tenho medo de falar. Eu não entendi, naquela hora houve algo, eu não estou sabendo o que está acontecendo. Então, é importante a gente saber com quem a gente está se relacionando, como a gente está se relacionando e como que a gente quer desenvolver esse relacionamento, certo? Então, pode passar. A Organização Mundial de Saúde, por GRU, ele define violência como ação que tem como resultado possível de uma intensidade de morte em gradações menores, lesões físicas, comprometimento do desenvolvimento do indivíduo que sofre ou dano psicológico, ação empreendida de uso da força física ou do poder, na forma de ameaça ou violência atual, de maneira intencional contra si, outra pessoal, contra comunidades, agrupamentos. E segundo o Paiva Figueiredo, o relacionamento abusivo é caracterizado pela recorrência significativa de atos de violência. Isso não é um tema novo, percebe? A gente sabe que isso sempre aconteceu. E a gente não pode aceitar. Eu acho que a maneira de se colocar, de se posicionar, de reivindicar, é a maneira da gente mudar aí a nossa história. Remete muitos anos uma história de opressões de gênero e de sexualidade, em especial as mulheres. O abuso no relacionamento íntimo tem efeitos nocivos na qualidade de vida, na saúde mental e física da vítima. Algumas pesquisas indicam ser cada vez mais frequente o comportamento abusivo dentre os relacionamentos íntimos. É sabido que os homens, embora em uma escala muito menor, sofrem o abuso em relacionamentos íntimos. Eu estava dialogando aqui com a pastora Mônica, eu não consegui uma estatística de homem e mulher, né, de estudos, né? A gente vê sempre um índice muito maior nas mulheres, mas os homens, as crianças, os idosos, violência é violência. E a gente precisa aprofundar mesmo esses dados para a gente mudar essa estatística, porque agora não é só para mulheres. E hoje a gente sofre aí, que a gente defende na Constituição, mas as pessoas de índios, todas aquelas classificações sobre a sexualidade, estão sofrendo uma violência por simplesmente ser violentos, né? Por simplesmente não concordar, não querer que aquela pessoa fique no mesmo espaço que você. Então isso é muito grave, isso é muito sério, principalmente para nós que temos um Deus e que cremos na palavra e sabemos que nós podemos fazer a diferença também com as nossas atitudes. Então o conhecimento é algo libertador que informa e pode prevenir, né, uma melhor colocação em relação a isso. E aí é essencial realizar uma problematização acerca das bases materiais, subjetivas e sociais que sustentam a realidade cruel tão naturalizada pela ideologia dominante. A gente não pode achar que isso é simples, que isso acontece na casa do outro. Isso acontece próximo da nossa casa. A gente vê um vizinho brigando, a gente faz o quê? Não dá para bater lá, né? Mas se essa briga está acontecendo, que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente chama a polícia, a gente denuncia, a gente tem que fazer algo. Não dá para a gente aceitar a violência, porque pode ser marido e mulher, pode ser mãe e filho, mas na nossa frente a gente não deve permitir. Isso é extremamente difícil, extremamente polêmico, mas a gente não pode omitir. A gente tem que fazer algum movimento, ok? Então eu coloquei ali para vocês os tipos de abuso, né? O abuso verbal, que foi aquele que a gente iniciou falando do tom de voz, da intensidade daquela fala, das palavras de baixo calão, né? Do constrangimento na frente das pessoas. E você sabe que aquilo ali é o início.
não acaba ali, né? Aquilo ali é um constrangimento que coage a pessoa ali naquele momento. Nós temos o abuso sexual, porque se a moça usa uma roupa muito curta, ou se ela passou numa rua muito escura, e se ela estava com, né, só de top, isso não é propriedade de ninguém, ela teria até outras maneiras de se vestir, mas isso não me dá o direito de abusar dela até que ela quisesse. Se ela pede para parar, a gente sabe que isso deveria ser feito, e a gente percebe que pelas estatísticas e pelos casos que nós escutamos, até dentro de um relacionamento com um marido e mulher, tem mulheres que sofrem violência sexual, sim. O abuso físico, pessoas de temperamento impulsivo, pessoas de personalidades, ou a gente também tem que considerar que às vezes a gente também tem um funcionamento atípico, né? Tem de repente aí uma patologia que a gente tem que perceber se essa pessoa ela tem um comportamento sempre explosivo, se ela nunca consegue mediar as situações dela. Se você vê ela em outras situações, a gente às vezes precisa levá-la a um psiquiatra, por exemplo, né? Pode levar a um psicólogo, pode levar, fazer muitas opções. O que a gente não pode fazer é ignorar aquele comportamento achando, ela é muito nervosa, ela estava agitada naquele momento. Mas se isso é recorrente, gente, se a gente tem uma dor no estômago, tem uma dor, né, sei lá, no coração, a gente não busca os médicos para entender o que está acontecendo dentro do nosso corpo. Por que a gente não pode procurar saber o que está dentro da nossa mente? Ou por que a minha tolerância está tão baixa? Ou por que eu não estou cuidando da vida espiritual? Porque hoje a ciência também identifica que a espiritualidade é algo muito importante para considerar a saúde como um pilar, que a gente tem aí, né, a parte física que fica para os médicos, a parte emocional que fica para os psicólogos, a parte espiritual que fica para os pastores, a vida social que fica para a nossa sociedade, né? A nossa política está ali, a nossa cultura. Então nós temos 5 pilares de saúde que devem estar preservados, que quando não estão bem estruturados, a gente pode estar sendo deflagrado e pego de surpresa aí para um momento de estar dentro das nossas razões, dentro da nossa moral, né? E tem o abuso psicológico, que eu até descrevi ali, que a violência psicológica talvez seja a mais frequente de todas. Aparece da seguinte maneira no inciso 2 do artigo 7 da lei número 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que em 2006 está aí para guardar essa mulher que às vezes chega na delegacia e ainda tem dificuldades morais de ser acolhida, de ser respeitada, de ser ajudada, né? Mas a gente tem que fazer da lei um direito exercido. Não adianta a gente ter só os códigos e não validar, não denunciar, não ir atrás do advogado, não ir atrás de tudo que está fundamentado, o direito de exercer essa lei, porque se ela foi feita, ela é para ser exercida. Então, o objetivo da violência psicológica está entendida como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima, que lhe prejudique e perturbe pleno desenvolvimento e que vise degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças, decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguido, costumais, insulto, chantagem e ridicularização, explorando a limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Tem muita gente que sofre de abuso financeiro. Tem um empoderamento ali. Vai fazer o quê? Se você sai, então você vai começar a pagar as contas agora. Vai, leva todo mundo. Não, vai ficar só com isso. Quer dizer, há uma humilhação também da parte financeira. Muitas mulheres falam, ruim com ele, pior sem ele. É difícil essa frase, né, gente? Essa fala dói no coração. Ruim com ele, pior sem ele. Como assim? Se a gente casa para ser feliz, para ter um companheiro, para divulgar ali, vamos propagar, vamos acreditar, né? Você faz e eu também. É uma ajuda mútua. Então, como que assim, ruim com ele, pior sem ele? Tem que ser bom com ele
e não querer ficar sem ele, muito pelo contrário, um buscar pelo outro, né? Eu penso que os dois têm que caminhar na mesma direção. A gente casa para ter uma família, e não uma família social, uma família de aparência. A gente casa para estar junto, para superar junto, porque não tem vida fácil, mas tem vida possível. A gente viu aqui na dinâmica. Podem vir os desafios, mas a gente junto consegue superar com verdade, com diálogo e com muito respeito, com muito carinho com aquele indivíduo, né? Um com o outro. Nem mais para um, nem menos para outro. Tem que ser para os dois. Então, um outro abuso que é moderno, que é atual, é o tecnológico. É aquela pessoa que chega do trabalho, está direto, chegou do trabalho, precisa de um tempo, e tem que responder as mensagens. Só que aí fica 2 horas ali respondendo mensagem, vai para o banheiro, leva também, e aí começa aquele controle. Está falando com quem? Mas essa aqui eu não conheço. Entra no Facebook. Que foto é essa? Quem é? Por que está te abraçando? Tira. E aí você começa a entrar numa manipulação de que só vai fazer o que eu permito. Então isso tem tido novos problemas modernos, que é o uso das mídias sociais, Facebook, Instagram, o celular com senha. Gente, celular, se é do marido, é do marido, se é da esposa, é da esposa. Se você confia no marido, você vai precisar ficar olhando as mensagens dele? Você vai precisar ficar desconfiada que pode ter... Ele vai levar alguma coisa indevida? Por isso que eu digo, a gente que tem um entendimento diferente, essas coisas não deveriam estar na relação e não deveria ter esse teor abusivo de controle. Eu controlo tudo. Mas e se? O e se é uma possibilidade, não quer dizer que seja. E se vocês têm dúvida, não deixa aquele anjinho do mal ficar sibilando aqui, né? Porque parece até um anjinho esquizofrênico, que ele fica assim, vai lá agora, ele foi tomar banho, é agora, pega agora o celular, vai lá. Esse é o momento. Aí você corre tremendo, erra tudo, bloqueia, tudo errado. Aí tá o chuveiro, fica naquela tensão desnecessário, né? Ah, não, eu estava botando para carregar. Não, tem aquela, eu estava aqui olhando para o celular, vi que... Vamos abrir isso, gente. Se está com alguma desconfiança, pergunta para ele. E ela pergunta, né? E ele pergunta para ela. Se você está casado, está numa relação sólida, está vindo para a igreja, não tem motivo para isso. E se tem? Vamos conversar. Famosa DR, né? Vamos falar no grupo, trazer assuntos que falem sobre essa abordagem, para que eu não fique agressiva. Fez aquela janta maravilhosa, vê ali o telefone de uma abençoada que mandou uma mensagem, né? E aí já fica colérica, que o coração aqui na garganta, já se descompensou, já vai perder a razão na hora de... Para quê, gente? Vamos conversar. Não deveria homem e mulher, mãe e filha, ter dificuldade ou ter reações de ansiedade, né, de frustração, se eu preciso conhecer um assunto e não sei falar sobre ele. Eu preciso ter um viés de acesso para acessar meu pai, minha mãe, meu namorado, né? E isso não tem gênero. Isso é todas as pessoas, no trabalho, na casa, na igreja. A gente tem que ser verdadeiro. Porque é a única maneira de se tornar autêntico e ficar bem, coração ficar bem. Porque tem aí as doenças psicossomáticas que estão adoecendo as pessoas com crise de ansiedade. Aí vai para o médico, chega lá no consultório, paga a consulta. Não, eu estou querendo um remédio. Não, eu não trabalho com medicação. Mas quer o remédio. Não, mas eu não sou médica, eu sou psicóloga. Mas você não tem como dar uma caixinha? Rivotril. Não. Você não precisa da medicação. E se precisa, precisa da avaliação médica. O que vocês estão entubando aí e não estão falando sobre, que está gerando outros problemas e sérios? Então, me perguntaram, como que a gente identifica relações abusivas? Alguém saberia me falar aqui? Como que poderia ser uma relação abusiva? E é uma coisa que assim, o outro tem tanto empoderamento do outro,
que o outro acaba aceitando. Tem uma permissividade aí. Como é que a gente muda? É difícil, mudança é difícil. Mudar é difícil, né? Será que você aceita? Será que vão entender? Mas se a gente não tentar, vai mudar? Se a gente às vezes a gente não muda o problema, mas a gente pode se mudar frente a esse problema. Eu vejo que numa relação não pode ter medo. O medo, ele é protetivo. As emoções, elas não são excludentes. A gente pode sentir várias emoções ao longo de um dia. Mas aí eu temer e paralisar por uma emoção, ter sudorese, taquicardia, perna tremendo, gaguejar, a gente já identifica que alguma coisa está esquisita, que não está bem. E isso pode não ser, mas pode ficar patológico depois. Né? E isso acaba trazendo outro tipo de problema. Quem sofre o abuso está ali entre a dor e o amor. Só que a gente tem que ter o amor próprio, né? A gente não pode permitir essa demasia do outro. A gente tem que dizer não para a violência, seja ela qual for. Tá? Então, como é que a gente identifica? Eu estou falando, meu marido já está lá na cozinha me olhando assim, ó. Tipo, caramba, já vi que ele não gostou. A gente muda ou não muda? A gente está falando com qualquer pessoa. Se Bispa Érica me olhou assim, eu falei, caramba, será que eu falei besteira? Já caí aqui, né? Eu falei, já perdi o rumo. Então a pessoa usa aquela, olha a raiva, né? Se é que a gente pode, olha ali. Agora eu troquei, era a mulher que estava gritando, agora é o homem que está gritando ali. Precisa gritar? Será que ela é surda? Né? Será que precisa permitir grito na casa? Eu não bato, mas grita que é uma maravilha. Não adianta nada. Né? Vai, agressão física. Cala essa boca, senão eu vou te dar um murro nessa. Vou quebrar esses teus dentes. Fala isso para uma criança de 5 anos. Gente, eu não vou comer. A criança fica assim. Minha mãe que é isso? Né? Tem uma outra ali. Que a gente às vezes está no meio de uma conversa. Eu sei que nós somos humanos. A gente erra. Mas a gente não precisa permanecer no erro. Quantas crianças assistem discussão? Ah, mas eu não separo, não. Não vou separar, não. Eu gosto dele, mas eu apanho dele. Ele já está batendo no meu filho está ficando nervoso, está ficando, sabe, está acuado no quarto, já não socializa com ninguém, já não sabe brincar. A gente tem que estar atento a pequenos sinais. Que às vezes começa com uma prática de uma família desadaptada, que é o que vai dar lá, ó. Tem que correr que meu tempo acabou, né, bispo? Pode passar. As características de um abusador, que é importante, foi me pedido que a gente identificasse, né? Como é que a gente identifica e como é que a gente percebe? Então a gente viu ali os tipos de violência, a gente identificou alguns comportamentos que a gente vive e em vários momentos da nossa vida, em qualquer circunstância. Controle excessivo. O abusador, ele é controlador. Vai aonde? Mas você volta que horas? Mas vai com quem? E aonde? Mas você vai com essa roupa? Aí começa. Já atrasa tudo. Você nem foi, você já está quase na hora de voltar, porque ele está no inquérito ali, te indagando. Ele te provoca tanto, que aí você perde o controle. Está vendo? Ainda fica nervosinha. Além de fazer o que não é legal, ainda está nervosinha. Então, você já começa a ficar... Aí você ficou desestruturada mesmo. A autoestima do abusador, ele é baixa. Mas ela não aparece para a gente com autoestima baixa. Ele tem uma autoestima maravilhosa. Ele é poderoso. Ninguém pode fazer nada com ele. Por quê? Porque ele é inseguro. E você precisa provar para ele que ele é poderoso. Então ele faz o quê? Jogo emocional com você. Ele finge que é tudo você, mas na verdade é ele que está fazendo, né? É ele que está te coagindo, é ele que está te questionando, é ele que está se empoderando da própria autoestima baixa e insegurança. E aí o que ele faz? Ele manipula. Ele vai te manipulando de tal maneira que você fica assim, confusa. Imagina, você quer fazer tudo para agradar. Chegou cedo, foi para o trabalho, lavou a louça, arrumou a casa, cuidou, tudo direitinho. Fez tudo nos conformes, almoçou com ele. Na hora que você vai sair, ele vai aonde?
Aí você já ficou, eu vou, aí já fica com medo. Está tremendo por quê? E aí ele começa, né? Então... Na igreja, né? Que tanto vai para a igreja, né? Todo dia igreja. Ele fala, e ele vai lá no ponto. De novo na igreja? Ah, tem pastor no lance, não é possível. Vai fazer gabinete, vou participar desse gabinete. Começa uma fantasia, vem um delírio aí, né? Começa a fantasiar frente aos medos que é dele. Na verdade, você fica perdido. E aí eu pergunto, aonde está o diálogo de falar? Porque como a Raquel colocou ali, você acaba permitindo, você vai ficando tão invadida que você se perde. E se eu falar, pode piorar. Aí eu não falo. Aí ele cresce. Então ele cada vez vai ficando mais forte. Então olha lá. Ele faz uma mobilização de culpa. Você acaba se sentindo culpada. E aí você fala, ele tem razão. Eu é que errei. A culpa é minha, o erro é meu. Por quê? Porque ele é intolerante à frustração. Quer ver que eu vou mandar e ela vai fazer? Eu tenho certeza. É só eu fazer isso aqui. Então tem o quê? Né? Ele tem uma intolerância à frustração e normalmente ele pode vir de uma família... Não estou dizendo que um abusador vem de uma família negligente. Mas às vezes no entendimento do desenvolvimento desse indivíduo, ele por não saber se expressar, por isso que eu coloquei lá na família, como que a gente fala, como é que a gente explica para os filhos, para o neto, aonde a gente põe o limite, como que a gente se coloca... para que aquela autoridade não fique austera. Nossa, minha mãe é tão doce. Ou então aquela pessoa que oscila de humor. Vai lá, filhinho. Não, menino, eu mandei pegar. Aí, era menino, queridinho, daqui a pouco já gritou com a criança se confundiu, sofre uma agressão verbal em casa, tem uma confusão ali na hora dela codificar aquele entendimento, e aí ele cresce com timidez, inseguro, se recolhendo. Então, é importante pensar nessa saúde de desenvolvimento da criança, de personalidade, para que não tenha uma família negligente com ele e ele se torne esse adulto terrível, poderoso na sua vulnerabilidade. É só você demonstrar que ele cresce. Então, a coisa vai ficando cada vez mais forte. Quanto mais eu tento ficar simples, ou quanto mais eu fico submissa, mais ele me pisa. Né? E aí ele tem um comportamento perverso. É assim que eu gosto. Eu faço isso porque eu gosto muito. A cara dela lá. Está me olhando com essa carinha por quê? Está achando que vai me penalizar? Aí você fica naquele, né? Se perde. O tempo todo você está se perdendo. Para quem é vítima é muito difícil. Até para mudar, dá medo, gente. E o medo é protetivo, ele guarda a gente. Então a gente às vezes fala assim, é melhor recuar. Só que nessa recuada, dentro dessa igreja aqui, a gente está encostado lá naquele cantinho atrás da caixa de som, na parede, assim, ó. Não consigo falar com as minhas amigas, não posso ligar para minha mãe se ele estiver em casa. Se o meu filho falar, depois a gente fala. Ele está no controle o tempo todo. E parece que o mundo conspira contra ele. Cada vez ele vai se empoderando mais. Porque ele é possessivo. É ele quem tem que estar no controle de todas as coisas. Então, vira um alimento que você fica ali, com uma relação de dependência e codependência. Tem que buscar ajuda. Sozinho é bem difícil. Então, o que pode ocasionar viver nessa relação abusiva? Esses desajustes podem trazer danos ao desenvolvimento, tornando-se uma família disfuncional. Esse silêncio ao longo de uma vida inteira pode desencadear muitos outros problemas. A gente pensa que problema é só pressão alta, diabetes. A gente sabe que tem as doenças autoimunes, não é? Nós temos médico aqui para saber que às vezes não adianta só medicar, a gente tem que encaminhar para o psicólogo, tem que encaminhar para a igreja. Tirar líquido de pedra. Autoestima baixa, a gente fica impotente. As pessoas que sofrem abuso, elas ficam isoladas, incapacidade, falta de libido. Como é que vai ter vontade de ficar com uma pessoa que você tem medo? Né? E se você não quer, então por que você fez na rua? Então, quando eu quero, você não quer. Como é que fica isso? Aí cria um problema na melhor hora que você pode estar ali, trocando uma palavra de afeto, trocando um carinho, você está recebendo palmada. E às vezes não é palmada física, é palmada verbal.
ansiedade, depressão, dor crônica. Gente, dor é porque você vai jogando tudo para o corpo, você não expressa nada. Tem gente com problema de cervical, lombar, aqui onde sai todas as terminações nervosas. Gente, eu tenho uma dor aqui na lombar, tensão, vai enrijecendo tudo, fibromialgia, que, claro, não é uma coisa, é um somatório de coisas que pode estar interligando e corroborando. O estresse pós-traumático, cada grito, você já está com aquela intolerância, gritou, você já está toda tremendo, você já está ali fragilizada, você já não consegue falar, você vai abrindo mão. Dificuldade de concentração e atenção, perda de memória, confusão mental, irritabilidade, insônia e abuso de substância, calmante, né? Bebida, cigarro, que a gente sabe que até na igreja, às vezes, as pessoas continuam jogando fora nos usos de substância para liberar um monte de outras coisas. A gente é corpo, a gente é mente e a gente tem o físico, a gente precisa estar, não pode reter doença nessas áreas. O que a gente tem que fazer? Procurar um profissional de saúde mental ou uma organização que combata a violência doméstica. Sair do relacionamento quanto antes. Mas eu amo. Então pede para ele se tratar. Comunica para ele que você ama, que você está junto, ele cuidando dele, você de você e vocês dois da relação. A relação é um cuidado para sempre para quem quer viver em comunhão, a dois, né? Em formação de família. Deve planejar o término desse relacionamento. Você não pode, assim, se você não tem condições, você tem que se planejar para isso. Arranje um aconselhamento pastoral, um aconselhamento psicológico. Vai ao psiquiatra se você já está totalmente alterada das suas emoções, levando ao ponto de ter desajustes hormonais, precisando de medicação, porque às vezes a gente posterga tanto esse momento que acaba tendo que ir para um uso de medicação. Se tivesse corrido logo, talvez não chegasse nesse campo. Então, procura um advogado, entendeu? Quanto antes você terminar a relação, melhor. Deve planejar o término, a orientação profissional de um advogado, se for necessário. Quais são os meus direitos, como é que eu ajo sem... Porque eu não quero provocar nada nele, mas como é que eu ajo? Às vezes eu preciso de uma orientação profissional. Se necessário, providenciar uma reserva financeira, cuidar da segurança, bloquear as redes sociais. Não fica atendendo o telefone para ele. Ah, mas ele vai me achar. Não atende. Você vai ter que aprender a ter o limite, não ser permissiva. Ele está excedendo o direito dele de ir e vir na sua vida. Então, cadê aquele amor próprio? Está lá. Né? Quem congrega da fé, que vem para a igreja, está lá, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar mais uma pessoa mais do que eu, porque eu só posso dar o que eu tenho. Então essa troca tem que ser justa e legítima. Então, se você o ama, ele precisa se cuidar. E é identificando aonde é o limite para ele e o que ele tem é que você pode ajudar. Outra medida é abrir o jogo para a família. Não fique com vergonha de contar para os seus pais, para a sua mãe, para o seu irmão. Vocês têm que abrir a boca, você tem que falar até para o amigo. Porque às vezes é na hora daquele fracasso que o amigo fala, não, amigo, eu estou aqui contigo, ele não vai fazer nada, eu estou do ao lado. Naquele momento ele não vai chegar perto, porque eu tenho um aliado. Então chega um limite que a gente precisa abrir a boca, sim, inclusive para o amigo, o que passa dentro de casa. Olha, se você ouvir barulho de noite, vai lá me ajudar, ele vai estar me batendo, pede ajuda, porque às vezes você não consegue. Quantos problemas nós vimos aí com o feminicídio? E eu tenho aqui uma estatística que está dizendo que a realidade do Brasil está como 5ª maior taxa de feminicídio no mundo. O mapa da violência em 2015 aponta que em 1980 a 2013, 0,93 milhões de pessoas morreram por conta de condições por ser mulher. Por achar que pode bater, né? Mulheres negras, mulheres que usam de uma vida indevida, não importa onde ela esteja, ela não merece ser apanhada, ela não merece ser massacrada, né? Então, o que a gente para pensar? Que houve um aumento de 54% no registro dos próprios, das mortes, passando para 1.864 para 2.875,
nesse período de 2003 a 2013. Muitas vezes são os próprios familiares. 50,3% são familiares, gente. E 33,2% são ex-parceiros. Que a relação acaba, mas ele vai lá e se vinga. O que a gente tem que fazer? Eu acho que eu botei ali o que fazer, que é isso. Mas a gente tem como pedir ajuda na Delegacia da Mulher, CVV, que pode te ajudar. Às vezes é uma boa acolhida para você se encorajar de tomar essa atitude, né? Você chama a SAMU, chama o bombeiro, você chama quem tiver que chamar, você liga para a delegacia, mas calada você não fica. Tem ali um telefone à mão, um código, alguma maneira de você se comunicar e dizer que você precisa de ajuda. Não permita violência na sua casa. Isso não pode ocorrer, principalmente com o povo de Deus, um povo temente e que, infelizmente, às vezes a gente vê sofrer violência. Vamos aumentar a nossa escuta. A gente está vivendo um mundo de modernização muito grande, de hiperatividade diária. E a gente quer fazer, e às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é não fazer. Às vezes é estar ao lado e ouvir essa pessoa. Ouvir, e tudo bem, a gente não vai conseguir dar conta de tudo, mas busque ajuda, sabe? A bispa preparou um material aí muito importante, que corrobora com essas leis que eu mencionei aqui para vocês. A gente só pode validar dessa lei exercendo o direito dela. E aí, eu deixo uma fala para vocês refletirem, que é: quando perceberem que foram profundamente ouvidas pessoas, quase sempre ficam com os olhos marejados. Acho que a verdade trata-se de chorar de alegria. É como se estivesse dizendo: graças a Deus, alguém me ouviu. Há alguém que sabe o que significa estar na minha própria pele. Quem está nessa pele aí é muito difícil. E a gente tem que acolher, apoiar e fazer mudanças. Então, se a gente não sabe, busque uma ajuda profissional que possa nortear. Não permita violência. Eu trouxe ali para vocês, tá como violência da mulher, porque não tem a violência em si. A gente fala até do material que é disponibilizado para prevenção. E até para a gente ter posse desse material, a gente tem que baixar na internet, a gente tem que correr atrás. Mas eu acho que o povo, de uma forma geral, tem que ter na mão orientação, lei, para poder fazer o seu direito. Eu agradeço e o meu pedido é: ouçam as pessoas e orientem o que elas podem fazer. Na igreja, a mesma coisa. Se você tem um problema, não deixe de fazer um gabinete. Talvez comece por aí. Você assumir isso e ver que você não precisa viver essa dor. Isso não é para você e não é para ninguém. Isso é muito sério. E a gente pode fazer a diferença dizendo não. Basta. A partir de agora eu quero uma ajuda. E eu vou gritar para o mundo se for necessário. Não fiquem oprimidos numa vida que pode te levar toda a saúde embora ou adoecer toda a sua família. Muito obrigado. É sempre um prazer muito grande poder estar aqui.